na guia, Deus que me alumia. RF Lucas Construtora oferece a catequese no seu rádio, com Marcos Bicalho e Bruna Heinemann. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando então mais um programa Catequese no seu rádio, que faz parte do nosso clube do ouvinte aqui da Rádio Universidade. Para quem ainda não conhece, eu faço convite para acessarem lá o arquidiocesedepelotas.org e conhecerem um pouquinho dessa nova programação aqui da Rádio Universidade. É também um patrocínio da RF Lucas Construtora, do nosso amigo Rui, e temos aqui com a gente Padre Marcos Bicalho. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, estamos aí mais uma vez para tentar trabalhar um pouco, pensar um pouco sobre a catequese. Então tá certo, nas últimas semanas nós tratamos bastante sobre aqueles temas lá da Romaria, deu bastante o que falar, mas agora nessa semana vamos falar um pouquinho de catequese de adulto para dar uma modificada aqui nessa programação. Marcos, a gente tá num período agora começando a IVC, né? E é um período meio diferente, assim, porque as crianças já foram batizadas, já passaram pela catequese ali um baita tempo, e eu tenho sempre muitas dúvidas e equívocos sobre a fé naturais dessa idade que eles estão passando, né, Marcos? E o que a gente vem sempre reforçando aqui nos nossos programas é que a gente não precisa acreditar naquilo que a gente pode saber. Fala um pouquinho pra gente sobre essas afirmações aí. Bom, na verdade, essa questão da IVC aí, né, da iniciação da vida cristã, é um enfoque que a igreja dá hoje para a questão mais fundamental, né, da fé. Porque, veja, durante muitos anos a gente tratou a catequese como se fosse uma escola. Então o menino entrava lá, às vezes com 7 anos, com 8, com 10, dependendo da igreja, da paróquia, da própria diocese, fazia lá 2, 3, 4 anos de catequese com o objetivo de fazer a primeira Eucaristia. Tá, depois desaparecia da igreja. E aí, daí algum tempo, quando já era adolescente, voltava, fazia mais um ano e meio, às vezes 2 anos, de preparação para o crisma. E aí, crismava, sumia de novo da igreja. Então a igreja concluiu que não adianta tratar as coisas da fé, a catequese, como se fosse uma escola, alguma coisa seriada e que você vai ganhando um diploma, ganhando um certificado. Ah, terminei essa fase, então vou fazer a primeira Eucaristia. Até a gente brinca, fazia a primeira Eucaristia, mas nem fazia a segunda, né? Porque depois sumia da igreja, né? Aí depois a outra fase, o crisma e tal. Então, até isso foi uma coisa que o Padre Jaime falou lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, do pessoal que depois nunca mais aparecia, né? Porque essa questão, assim, ele até brincou com isso, né? Vocês vão vir aqui hoje fazer, foi uma celebração de primeira Eucaristia, né? De uma moçadinha, tinha até 3 adultos, né? E vários meninos. E ele falou assim, eu quero ver quem vai estar aqui no domingo que vem para fazer a segunda Eucaristia e tal, né, brincando. Já meio assim, dando um mote que é isso mesmo, né? Mas nessa configuração nova, que se faz um trabalho de iniciação da vida cristã, então a gente tira essa questão do sacramento, do crisma, do sacramento da Eucaristia, como sendo o objetivo da formação da vida cristã, da iniciação da vida cristã. A ideia é que a tal da iniciação da vida cristã se transforma numa coisa permanente, né? Assim, tudo bem que não vai ser mais a iniciação, foi iniciada em algum lugar, mas a formação para uma vida cristã, ou a vivência como cristão, tem que ser uma coisa contínua, né? Então não é por saltos, por etapas, com diplomações e com certificados. Ou você entra num espírito de ir se tornando a cada dia mais cristão, mais comprometido com as coisas, ou então você está completamente fora do ambiente, fora do jogo, vamos dizer assim. E de onde que sai essa dificuldade? A dificuldade é exatamente essa, porque quando se pega as crianças para fazer formação, acaba se ensinando muita coisa
de uma forma superficial e que acaba se tornando equivocada. Então, por exemplo, trabalhar com crianças com os textos do Antigo Testamento. Pois então, era isso que eu estava pensando. Tem várias interpretações ali e várias visões que eu tenho, que agora eu estou me deparando com elas de novo e vendo que eu penso tudo errado, né? Essa é uma questão incrível, porque veja, então você pega uma criança e dá lá, por exemplo, os textos do Gênesis, Adão e Eva, que então Deus pegou o barro, fez o homem, soprou no nariz, não sei lá o que, arrancou a costela, fez a Eva, tá bom, ensinou isso pro menino, beleza. Aí o menino vai para a escola, aí o menino começa a estudar, aí o menino começa a ter aula de ciências, de biologia, e vai descobrindo como é que a vida se transmite, como é que a vida iniciou, etc, etc. Então ele entra na seguinte crise, já na pré-adolescência, né? Bom, já que essa história que me contaram não é bem assim, essa história não é verdade, então o resto também não é. E assim, muito facilmente ele abandona a fé. Então a gente há de ter um cuidado de abordar com as crianças menores as histórias de mais fácil entendimento. Por exemplo, catequese de criança e de pré-adolescente deve ser feita com o Novo Testamento na mão. Sim. São as falas de Jesus, a vida de Jesus, a fundação da igreja, os primeiros cristãos, como é que eles se comportavam. Só isso já dá uma formação incrível. E é isso que os meninos precisam nesse primeiro momento da fé. Porque o que acontece? Com o tempo, vão fortalecendo outras coisas e vão tendo maturidade para entender textos bíblicos. Sim. Escritos por adulto e para adulto. Sim. Como, por exemplo, esse relato do Gênesis que eu citei, ou a própria história da expulsão do paraíso, a Arca de Noé, Caim e Abel, etc, etc. Sim, porque também tu tem que ter uma visão histórica do que aconteceu no mundo até agora para entender algumas coisas ali do Antigo Testamento que, se tu lê, tu não faz nem ideia que ano que aconteceu aquilo, o que estava acontecendo no mundo, tu não vai saber fazer uma análise legal ali do que tu tá lendo, né? Veja bem, essa ideia de se ler um texto e tentar fazer o que se chama lá de ler ao pé da letra, né? Assim, isso é uma ideia completamente equivocada, porque não existe nenhum texto, nenhuma fala, nenhuma explicação ou afirmação que seja absolutamente neutra. Eu, por exemplo, quando eu falo, eu tenho questões por trás da minha fala, que são as coisas que eu acredito. Então, eu dizer uma frase ou outra pessoa dizer a mesma frase pode ter conotações diferentes, né? Eu gosto sempre de citar que a gente, às vezes, com os textos bíblicos, com as coisas da religião, a gente é muito exigente, mas basta que se pegue outras questões mais corriqueiras. Um exemplo que eu gosto muito é a gente dizer, por exemplo, se dizia há um tempo atrás, né, sobre o Pelé, né, o grande jogador de futebol, foi quando cunharam essa questão de que Pelé era o rei do futebol. Tá, então vamos lá. Futebol nunca foi país, nunca foi um reinado e, portanto, nunca vai ter um rei. Então não existe isso. Quando se diz que Pelé é o rei do futebol, se dizia que ele era o melhor, o craque, que não tinha jogador igual a ele no mundo e tal. Mas não tem nada a ver com essa realeza. Sim. Então não se pode ler as coisas ao pé da letra. Tem uma coisa incrível, incrível, que a gente podia lembrar aqui, é o seguinte: quando eu digo e falo assim, olha, fulano de tal é um grande homem, eu estou dizendo que ele tem 2 metros, 2,10 metros? Não. Eu estou dizendo que é uma pessoa importante. Estou dizendo que é uma pessoa que tem uma contribuição. Né? Então, assim, para a gente entender. Parece uma coisa super simples, né? Mas aí a gente vai lá, pega a Bíblia e quer ler o pé da letra, né? Exatamente. Aí que entra a questão. E aí a gente vai cometendo um equívoco atrás do outro. Eu poderia citar aqui, porque como eu trabalho mais atualmente com adultos, né? Inclusive lá na CAEX, a gente pega lá, né? E aliás, queria aproveitar e já deixar aqui um grande abraço para os companheiros que estão nessa luta do Só por Hoje, nessa luta para se libertar das drogas. Hoje nós temos 42 companheiros nesse trabalho.
e gente muito querida e para quem eu deixo um abraço assim, muito especial. E a cada 2 meses, mais ou menos, a gente abre uma nova turma lá, porque entra muita gente, né? Abre uma nova turma de iniciação cristã mesmo. Porque muitos são batizados, outros nem são, outros nem sabem se foram. E como ficaram abandonados muito tempo, estão completamente por fora. Então a gente vai fazendo uma caminhada com eles, com as coisas mais fundamentais, mais de início, mas lá é uma caminhada de todo dia, né? Todos os dias tem meditação bíblica, que legal terço, isso. oração. É uma formação constante para a fé. E a gente tem encontrado, então eles têm muitas dúvidas, mas muito interessantes, que são dúvidas de todo mundo. E assim, a gente poderia até citar algumas dessas coisas que as pessoas têm dúvida. Eu vou te dar um exemplo, Bruna. Eles perguntam sempre assim: qual que é a diferença no negócio de Assunção de Nossa Senhora, Ascensão de Jesus? São 2 festas diferentes. O que é isso mesmo? Né? É bom a pessoa entender do que está falando. Sim. Né? São situações completamente diferentes. Quando se diz da ascensão de Jesus, então Jesus morreu, ressuscitou, papapá, voltou, encontrou com os apóstolos, ficou ali e tal, explicou mais um tanto de coisa, e depois subiu aos céus, na vista deles. Está no texto bíblico. Então o que a gente entende? Jesus teve a sua ascensão aos céus. Ele foi aos céus por seus próprios meios, pela sua própria força, porque ele é Deus. Muito bem. Quando a gente diz que Maria foi assunta ao céu, que tem a festa da Assunção de Nossa Senhora, nós estamos dizendo que Maria foi levada ao céu por Deus. Sim. É uma diferença fundamental. Ela não tinha poder para ir para o céu sozinha. Então ela foi levada ao céu. Aliás, na Bíblia nós temos outras pessoas que são citadas como sendo levadas ao céu. O profeta Elias, por exemplo, foi arrebatado por um carro de fogo e foi para o céu. Nem se cita na Bíblia que ele morreu, porque ele foi arrebatado e foi para o céu. Então são coisas que parecem simples, mas assim, que causam uma confusão danada nas pessoas. Sim, mas é aquilo, a gente também não pode pegar a Bíblia e querer ler com o extremo da fé e a espiritualidade, né? A gente precisa saber, quando a gente está iniciando a faculdade, começa a ter contato com artigo científico, é uma leitura e uma ida no dicionário, uma leitura e uma ida no dicionário. A gente tem que, né, começar a saber das coisas para conseguir entender de fato, senão a gente não vai entender nunca, né? E assim, infelizmente, a formação dos nossos catequistas também foi deixada de lado muitos anos pela igreja, né? Então os nossos catequistas também precisam estar sempre trabalhando a sua formação e tal. Aliás, aqui na arquidiocese, já há algum tempo, tem se feito isso, né? Muito trabalho de formação de catequistas. O Padre Wilson aí com a sua equipe, eles têm trabalhado muito para formar os catequistas, para orientar, para dar novas informações. Embora nem todos os catequistas aceitam, né? Tudo bem. Porque muitos já estão dando catequese há muitos anos, querem continuar repetindo o que já faziam. Tudo bem, não brigo com ninguém. Só que não prestam o serviço que outros já estão prestando, um serviço melhor, né? De esclarecimento das pessoas. Eu vou aproveitar então a deixa do Padre Wilson, que no site da arquidiocese de Pelotas.org a gente tem uma aba sobre liturgia, que o Padre Wilson está começando a me mandar algumas informações, e ali a gente tem algumas coisas sobre a quaresma e tal, que já pode ser lida e meditada, mas também tem os programas Vivendo a Liturgia que o Padre Wilson vem fazendo aqui na Rádio Universidade, que estão todos listados ali na aba de liturgia, e dá para acompanhar um pouquinho dessa formação que ele vem organizando em livros e tal, que ele vem conversar com a gente aqui na rádio também. Pode continuar. Não, é isso mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo, assim. As coisas estão todas interligadas, né? Então não tem liturgia sem catequese, não tem catequese sem liturgia, sem formação. É isso. O espírito cristão é o mesmo. Veja, agora essas semanas aí nós estamos lendo os textos do Evangelho de Marcos, e é curioso que Jesus está dizendo lá claramente: olha, vocês sigam tudo aquilo que os escribas e os fariseus estão ensinando,
mas não sigam o exemplo deles, porque a vida que eles têm é de colocar carga pesada em cima dos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem fazer. Então esse é um risco que nós todos catequistas corremos, né? De querer passar para as pessoas coisas em que a gente também não está entendendo, não está acreditando, não quer viver, né? Então, assim, é importante a gente entender que a verdadeira catequese a gente faz com a vida da gente, com o jeito da gente ser, que as pessoas nos vejam e sintam vontade de ser cristãos. Que legal. Porque senão vira só discurso, não adianta nada. Estou me lembrando um caso aqui bem interessante. Isso aconteceu lá na zona rural de Minas Gerais, lá perto de Belo Horizonte, numa comunidade que eu trabalhava. Me chamaram para ir pregar e ajudar numa festa. Festa de Nossa Senhora de Santana. Eu já ia falar sobre isso. Continua, então, vamos lá. Essa até você deve ter visto no meu livro. Exatamente. Porque essa eu conto no livro, que é muito interessante. Então me convidaram para a festa de Nossa Senhora de Santana. E era para mim fazer uma pregação e tal e tal. E ainda bem que eu fui lá num domingo anterior para conhecer a capela e tal, porque eu fiquei muito curioso. Porque assim, a gente sabe que Nossa Senhora tem muitas denominações, né? Assim, a gente, Maria, Mãe de Jesus, acaba que tem hoje centenas de nomenclaturas. Nossa Senhora das Dores, do Rosário, de Guadalupe, Aparecida, etc, etc, etc. Mas eu nunca tinha ouvido falar da Nossa Senhora de Santana. E achei bacana, porque imaginei, bom, Nossa Senhora de Santana, Santana era a mãe de Nossa Senhora, então Nossa Senhora de Santana, imaginei que fosse uma tradição, uma devoção a uma Nossa Senhora menina, a uma Nossa Senhora adolescente, pré-adolescente, que fosse uma menina do bem, que ajudasse sua mãe, que fosse um exemplo lá no meio das meninas, que sempre fosse uma pessoa assim bacana. E pensei, puxa, vou estudar, aprofundar essa história da Nossa Senhora de Santana. O que eu imaginei, assim, do mesmo jeito que ele fala assim, a fulana da ciclana, quer dizer, né, a Elizabeth da Mariana, como se fosse assim, a filha e a mãe, né? É uma citação. Então, a Nossa Senhora de Santana seria a menina, filha de Santa Ana, né? De Ana, mãe de Nossa Senhora. Bom, e aí pensei, eu vou usar demais isso que eu vou aprender agora para trabalhar com os jovens adolescentes, com as meninas adolescentes, com tudo que eu vou aprender lá sobre Nossa Senhora de Santana. E aí, o que aconteceu, Marcos? Quando eu chego lá, a imagem era uma imagem de Santa Ana, a imagem de Santana. Aí você diz, aqui e tal, a Nossa Senhora de Santana. Como assim, Nossa Senhora de Santana? Essa aqui é a Santana. Essa não é a Nossa Senhora de Santana, é a Santana. Pô, então, Nossa Senhora de Santana. Assim, o povo na sua simplicidade, como dizer, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora daquilo, pegou a imagem de Santa Ana e batizou lá de Nossa Senhora de Santana. Aí, todo o meu trabalho naquela semana de tríduos e etc, eu só iria no domingo, acabou que eu fui quinta, sexta, sábado, domingo, participei de tudo, para fazer um trabalho com as pessoas, para explicar o importante papel de Santa Ana na formação e tal, e a importância que as mães tinham hoje para formar jovens, adolescentes do bem, que poderiam inclusive ser modelos tal de Nossa Senhora e tal, e que todas elas mães, como também as suas filhas adolescentes e tal, tinham uma responsabilidade de, tal como Nossa Senhora, trazer Jesus ao mundo, né? Que aliás é uma responsabilidade não só das mulheres, né? Eu até gosto de brincar no grupo de homens, principalmente quando são homens bem machistas, dizer que eles estão precisando se engravidar, né? Nós todos precisamos ficar grávidos de Jesus para ter a coragem de trazer Jesus ao mundo, né? Tá aí então, Marcos. Então vamos falar sobre outra festa também, que é a da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ai, ai, ai. O que é isso, Marcos? Ai. Bom, então vamos lá. A Imaculada Conceição é um dos dogmas da igreja, e esse também as pessoas têm um equívoco danado. Por quê? O que é dogma? Tá. Então, catequese, né? Vamos lá. Dogmas, então, são verdades da fé, tá, que a igreja, ao longo da sua história, detectou e passou para as gerações seguintes como uma verdade revelada da fé. Tá. Então, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, se você for perguntar para as pessoas, normalmente as pessoas ligam ao nascimento de Jesus.
Por quê? Porque tem um pouco essa mentalidade na igreja de que a sexualidade é pecado, que tudo ligado a sexo é pecado e tal. Então imagina-se assim, como Jesus nasceu sem a participação de José, né, a participação física de José, que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo e tal, então que a concepção de Jesus, a conceição de Nossa Senhora imaculada, teria sido imaculada, sem mácula, sem nada de pecaminoso, sem erro. Então a interpretação de que seria a Imaculada Conceição de Maria, de Nossa Senhora, teria sido ela ter ficado grávida de Jesus sem a participação de José. Não tem nada disso. É outra coisa, completamente diferente. Por que a gente tem isso? Só para citar, porque é muito fácil para as pessoas que entendem essa questão da sexualidade como pecado, que era uma visão antiquíssima da igreja, que não é assim. Entender, então, para ser sem mácula, imaculada, conceição, ter se engravidado. Não é nada disso. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora é que Nossa Senhora, quando nasceu, ou seja, de Santa Ana, Nossa Senhora já teria vindo ao mundo sem o pecado original. Aquele pecado que é um pecado que nós todos trazemos, um pecado social, um pecado que originalmente vem da narração do Adão e Eva, mas não tem nada a ver com maçã, comer maçã, com cobra falando, não tem nada a ver com isso. Aquilo é uma alegoria para dizer assim, é aquele pecado da pessoa que é tão orgulhosa e tão soberba que quer ser mais do que Deus, quer se equiparar a Deus, acha que não precisa de Deus. É esse pecado, esse equívoco que a sociedade impõe a nós todos, a cada vez mais, e quanto mais tecnologia, mais telefone celular, mais sei lá o que, mais a gente se acha poderoso, a ponto de entrar nas redes sociais aí e ficar falando mal dos outros, denegrindo a imagem dos outros, nos dando um poder que a gente não tem. Então esse é o pecado que está na origem hoje do ser humano, esse excesso de orgulho. Então o dogma diz o seguinte, que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Maria, que ela nasceu sem esse orgulho. Nossa, ela nasceu sem esse pecado original. Então não tem nada a ver com ela ficar grávida para nascer Jesus. É a Imaculada Conceição dela e não a Imaculada Conceição do Jesus. Nossa, então ao invés de ficar julgando os outros sexualmente, acho que a gente podia se julgar um pouquinho e ver um pouquinho desse pecado que nós carregamos já, né? Então, veja bem, são verdades da fé, são coisas da fé que, assim, que se a gente conseguir ir passando para as pessoas e discutindo com as pessoas vão ficar muito mais cristãos, vão ficar muito melhores. Exato. Por quê? Porque vão parar de ficar acreditando no que é periférico e vão se apoiar e pegar aquilo que é essencial da fé. E o essencial da fé é: nós temos um Deus, Pai amoroso, Pai querido, que nos quer, que nos perdoa, mas que essencialmente não é meu Pai. Ele é Pai nosso. E isso me traz essa obrigação de estar cuidando dos irmãos, de me responsabilizar por todo mundo, cada dia, cada momento. É isso aí, então. A gente está quase terminando o nosso tempinho aqui da Catequese no seu rádio. E eu quero aproveitar, então, depois desse baita papo, para dizer que agora a Rádio Universidade está querendo trazer mais desses assuntos e mais desse tipo de reflexão para dentro da casa das pessoas com o Clube do Ouvinte. Marcos, Clube do Ouvinte. Bom, aí agora eu sou mais do que suspeito, porque eu sou apaixonado com essa iniciativa da rádio. Eu acho que o Clube do Ouvinte é a grande oportunidade que todos nós, cristãos católicos, temos de pôr a mão na massa. A partir de agora, mas eu sou tímido, eu não sei falar, não tenho grande estudo. Tudo bem. Você contribuindo com R$20 por mês, toda a sua família vira missionária na igreja. Imagina, você agora deixa de ser um cristão passivo lá, quieto no seu canto, que vai na celebração, vai na missa, às vezes nem vai, e passa a ser um cristão católico ativo, daquele que
permite que programas como esse, como tantos outros da Rádio Universidade, da Rádio da Igreja Católica, da Rádio da Universidade Católica, que programas como esse possam chegar a milhares de lares. Então, assim, olha, o meu convite é: tem lá 1000 promoções, 1000 coisas que você vai ganhar, inclusive se entrar em sorteio para viagem Aparecida e tal. Isso tudo é bacana, mas o principal não é isso. O principal é que você passa a ser missionário da igreja, você passa a ser responsável por colocar em milhares de casas de Pelotas e região as mensagens de Jesus Cristo. É isso aí. Tem alguma coisa para contribuir? Tem alguma dúvida? Quer vir participar dos programas com a gente? Entra em contato com a gente pelo arquidiocesedepelotas.org e aí a gente pode conversar, pode interagir mais. E vocês que já são sócios, que estão nos escutando, venham até a gente, vamos criar uma rede de compartilhamento de ideias para conseguir fazer com que a Rádio Universidade cresça cada dia mais nesse objetivo que é ser uma rádio cada vez mais católica de fato. Então, pessoal, Marcos, estamos terminando mesmo agora. Dá um tchau pro pessoal aí. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Então, gente, até o próximo programa. Lembrando que a Catequese no seu rádio tem o patrocínio da RF Lucas Construtora e faz parte do Clube do Ouvinte, que vocês podem conhecer um pouquinho mais no arquidiocesedepelotas.org. Até breve, pessoal. Na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Vem. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento: RF Lucas Construtora, Avenida Ferreira Viana, 1959. Amigos dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, proteger, vem.